noite, é muito bom estarmos aqui de novo. Nós agradecemos a presença de todos, que Jesus nos ilumine. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Sempre a gente lembra que todos nós somos instrumentos de Deus, principalmente na segunda parte. Nós podemos ajudar com o nosso pensamento, com a nossa energia. Como sempre, é um estudo do livro dos médiuns. Esse livro é muito importante, a gente sempre cita. Se alguém quiser fazer alguma colocação, algum questionamento, a caixinha está aqui. Então, que Deus nos abençoe e nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar esse capítulo 7, que é sobre bicorporiedade e transfiguração. A bicorporiedade, ela tem muito a ver com o que nós já vimos até agora, que é a materialização. Só tem uma diferença que nós vamos ver. A bicorporiedade é de uma pessoa que está encarnada, né? Então o espírito dela sai e se materializa em outro lugar. Então aí é uma bicorporiedade que a gente fala. Mas nós vamos ver no decorrer da explanação que ela é bem igual à outra, né? A materialização dos espíritos. Vamos lá então. A questão 114, Kardec pergunta: esses dois fenômenos são variedades de manifestações visuais. Por mais maravilhoso que possam parecer, não saem da ordem dos fenômenos naturais. Tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Ou seja, tudo que faz um perispírito de uma pessoa que está desencarnada, faz o do vivo também, o encarnado. Mas o espírito, tanto do vivo quanto do morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Aqui o Kardec fala de alguns exemplos, que eu trouxe aqui para ilustrar um pouco. Visões da esposa de um amigo dele. Tem 3 casos aqui. Vendedora de flores. A mulher conhecia uma vendedora de flores na cidade. E ela, deitada no quarto dela, tanto fazia com a luz acesa ou com a luz apagada do quarto, mas a porta trancada, aparecia a tal da vendedora de flores lá. Algumas vezes aparecia e depois sumia. Teve um caso de uma vez um homem também apareceu. Ela se levantou, foi ver, conferir que estava tudo trancado a casa e estava tudo trancado. E também o irmão dela, que morava na Califórnia, ela na França. Ele apareceu e falou, ele voltou de viagem. A hora que ela foi tentar falar com ele, ele sumiu. Tem um outro caso que ele conta também, visões de uma senhora gravemente enferma. Ela estava muito enferma, estava acamada, e um senhor lá da sociedade, que ela conhecia, mas não tinha muita relação e intimidade com ele, apareceu lá e ficava sentado numa poltrona ao pé da cama dela, pitando lá, alguma rapé que o Kardec fala. Estava pitando algum cigarro. E ela ia falar com ele, ele mandava ela ficar quieta e dormir. Ela tentava, ele mandava ela ficar quieta e dormir. Até que ela adormecia. Depois de um tempo, ela ficou boa e ele foi visitar ela de fato na casa dela. Ela agradeceu pela visita dele. E ele falou assim, não, mas eu não estive aqui não. Ela, como já conhecia um pouco o espiritismo, ela já sabia do que se tratava. Ela falou, acho que eu sonhei, né? E desconversou. Essa outra aqui interessante também, que ele conta lá. Senhor que jamais quis casar. A família insistia para ele casar. Tinha uma moça numa cidade vizinha, queriam apresentar para ele não queria saber de casar. E daí um dado dia apareceu uma moça na casa dele, vestida de branco, falando assim que era noiva dele. Aí ele mostrou um anel para ele pegou na mão dela, tudo, viu o anel, mas sumiu a moça. Passou um ano, o pessoal tanto insistindo para ele conhecer a moça, ele foi na cidade da moça conhecer a moça. Era dia de Corpus Christi também, como no dia que apareceu a moça lá na casa dele. Aí chegando lá, o pessoal veio da procissão, quem entra primeiro? A moça, vestida do mesmo jeito que ela estava vestida quando apareceu na casa dele. Quando ela viu ele, ela começou a passar mal, porque ela disse que já tinha visto ele, né? Então, e no fim da história o que aconteceu, né? Ela estava com a mesma roupa, tudo, e acabaram se casando, né? E são histórias que o Kardec contou lá no livro dos médiuns, nesse capítulo. Tem muitas mulheres que passam mal depois que casam. Essa começou a passar mal antes de casar. Então, história interessante isso aqui. Mas vamos pegar uma história. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Ele estava num país muito longe daqui, eu não lembro agora se era Filipinas, naquela região lá. O Nilson, primo dele, ficou muito ruim. Pegou lá uma bactéria, um vírus, que eu não me lembro mais, que essa história o Divaldo contou faz muitos anos. E aí ele ficou desesperado porque era fatal. Pessoa que adquiria essa enfermidade viria a óbito. Ele evocou o Chico Xavier. Ele viu o Chico Xavier entrar. Eu já contei essa história aqui, há algum tempo atrás. Ele entrou
e fez assim para o Divaldo ficar quieto. Ele chegou na cama onde estava o Nilson, febril, delirando, deu um passe no Nilson, do primo do Divaldo, atravessou a porta. De manhã, o rapaz não tinha mais nada. Aí ele ficou intrigado com aquele negócio. Depois de 6 anos, ele encontrou com o Chico Xavier. E aí ele perguntou para o Chico Xavier o que tinha acontecido. Chico Xavier disse: você me chamou e eu fui. Um dia você vai entender o homem transcendente. Um dia você vai entender isso. Então olha a mediunidade do Chico Xavier. Vou contar mais uma história do Chico nesse sentido. Ele foi assinar uns livros, um lançamento de um livro na União Espírita Mineira. Aí estava lá o pessoal todo reunido e entrou um rapaz com uma faca na mão, alterado, que ia fazer mal pro pessoal lá, matar o Chico, essas coisas. E o povo cercou o Chico lá para defender ele. Daí a pouquinho chega a polícia. A polícia prendeu o rapaz, tal, apazigou. A hora que abriu a rodinha lá, estava o Chico no meio. O policial falou: ué, mas você já chegou aqui primeiro que nós? Como que você veio aqui? Ele se desdobrou, se materializou na delegacia, avisou o que estava acontecendo e voltou para lá. Era o Chico. Como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Poderíamos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito, como se prova pelas plantas, que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que durante a vida o espírito jamais se retira completamente do corpo. Os espíritos e alguns médiuns videntes reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina no seu corpo, fenômeno que jamais se verifica se o corpo estiver morto, pois então a separação é completa. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado a qualquer distância que estiver da necessidade de voltar ao corpo, o que faz com rapidez de um relâmpago. Disso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito, e que nunca pode acontecer que o espírito, ao voltar, encontre a porta fechada, ou o corpo morto, né? Como tem dito alguns romancistas em histórias para recrear. Muito interessante isso daqui. Eu tenho um pouquinho de evidência, e muitas vezes eu vejo a bicorporiedade aqui dentro do centro. Como eu tenho também essa mediunidade, embora raramente aconteça. Eu não venho, às vezes, no centro por algum impedimento, mas eu estou no centro. E já teve pessoas que me viram no centro. Olha como que a doutrina espírita é maravilhosa. Vocês viram no começo aqui que são fenômenos naturais. Não tem nada sobrenatural. Acontece que quem não estuda o espiritismo acha que isso é coisa fantástica. Não é. Tem explicação. Porque antes da gente reencarnar, a gente tem aquele corpo que foi falado no começo ali. Então, temporariamente, nós estamos aqui num corpo físico, mas antes do corpo físico nós vivemos, porque o espírito ele é imortal. Então, acontece muito isso. Eu disse aqui algumas vezes que quando o espírito está encarnado e ele comunica por intermédio do médium, a gente sabe pelo esse cordão que foi falado aqui. Então, a gente sabe quando o espírito está encarnado ou não. Isso acontece muito com criança. Muito com criança. Às vezes, acontece aqui no Chico Xavier. Nós vamos falar porque nós estamos estudando aqui mediunidade. Eu já presenciei crianças aqui que falam que está vendo espírito, mas ela está vendo um encarnado, obsessor, que está vivendo na mesma época, agora, numa situação em que ele vem obsedar a criança. Tiveram algum relacionamento no passado, apesar dele estar num corpo físico, ele não apagou toda aquela conexão que tem com a criança. Existe muito isso também em relação a ciúmes. Muitas vezes a pessoa tem ciúme da outra. Nós estamos vivendo num mundo de ondas de pensamento, de vibrações poderosas. Então existe mais obsessão de encarnado para encarnado do que de desencarnado para encarnado. Então, muitas vezes a pessoa ela não gosta da gente, o pensamento é poderoso. Existe muito isso em relação amorosa. Por exemplo, a mulher ela não consegue se desvincular do homem. Ela começa a gostar do homem, ela ama o homem, ele sai fora e ela não consegue fazer com que aquilo desapareça da mente dela. É obsessão de encarnado para encarnado. Já atendi alguns casos desses em que eu vejo o espírito na bicorporiedade, junto com a mulher.
Conversando com a mulher, eu vejo ele tem essa mediunidade, ele está ligado, ele quer tomar posse da mulher. Acontece o mesmo também da mulher em relação ao homem. Então existe a bicorporiedade. É tão forte isso daí que às vezes a pessoa sente a presença física do outro. Está dentro desse assunto aqui. É isso aí que o Norinho está falando, o cordão de prata, que a gente chama cordão de prata, é isso aí. A pessoa mora onde ela quiser, onde está longe, está vendo aqui, que onde ele está saindo, ele vai para muitos lugares. Aí é aquilo que eu falei no começo, quando acontece isso, toda vez que nós dormimos, acontece isso, a gente sai do corpo. E às vezes a gente vai para longe ou não, né? Mais para frente nós vamos falar, mas ele vai para longe. Se ele chegar em determinado lugar que ele foi e se materializar e a pessoa vê ele, a pessoa não é médium, ou uma ou duas, três pessoas verem ele, isso é a bicorporiedade. Se ele só faz isso aqui, vai em um monte de lugar, ele está aqui andando e ninguém vê ele, isso já não é bicorporiedade. É só um desdobramento, né? É a diferença. Agora eu vou falar uma curiosidade do cordão de prata. Isso aqui não é coisa do Allan Kardec não, viu gente? Por minha surpresa, faz uns 450, 250 anos antes de Cristo, tem o livro de Eclesiastes. Sim. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Ele fala, dentre outras coisas, a hora que o cordão de prata se romper, o fio de prata está escrito lá, o fio de prata se romper, que a caneca de ouro quebrar e que o homem vai para o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus, alguma coisa assim. Exatamente. Quer dizer, lá atrás eles já sabiam dessa história aqui, né? Nós vamos ver uma passagem também no livro de Jó, lá atrás, no Velho Testamento. Olha como que é importante a Bíblia. Muita gente descarta totalmente a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia inteira. É lógico que é uma história do povo hebreu lá atrás, mas tem coisas mediúnicas ali que traz essas informações para nós. Muito interessante. Tudo isso gera obsessão. Se a gente não tem o entendimento dentro da doutrina espírita, quem tem a mediunidade ostensiva, fatalmente ele vai para o sanatório. Ou ele acaba por até se suicidar, porque ele não consegue explicar o que acontece com ele. Vocês imaginam a pessoa estar aqui e ver ele numa outra situação, num outro lugar. Isso acontece muito, então é difícil. É só o Espiritismo e só Jesus mesmo para poder dar jeito numa situação dessa. Norinho, tem um livro, Diversidade dos Carismas, acho que é o capítulo 5, se não me falha a memória, e tem 3, que um rapaz estava doente e ele não, hoje eu não vou trabalhar, eu não estou legal, e ficou deitado na cama dele lá. Aí ele melhorou, se recompôs, tudo, e levantou mais tarde, depois do almoço, e foi para o trabalho. Logo de cara, uns amigos reclamou com ele que ele passou, ele todo dia passava e batia um papo com eles, não conversou com eles. Você veio aqui e não conversou com nós. Não, eu não tive aqui, você teve aqui. Aí o chefe dele, você me olhou entre a porta e você sumiu, se abandonou o emprego. Bom, no final ele não sabia mais se tinha ido trabalhar ou não tinha ido trabalhar. Capítulo 33, Curiosas Observações, Nosso Lar. André Luiz estava um dia à noite lá na Câmara de Retificação, lá onde ele atendia o pessoal, né? Quando o pessoal chegava, eles levavam para lá. E ele foi dar um passeio no meio das árvores lá, porque eles estavam esperando a equipe de samaritanos, que ia recolher o pessoal no umbral, né? E chegava, né, era meia-noite, 1 hora mais ou menos. Então ele foi dar uma volta, esperando o pessoal chegar. Aí ele divisou 2 figuras lá, com essas protuberâncias assim estranhas. É um barato que ele fala lá, que ele eriçou os cabelos, ele achava que estava vendo autênticos fantasmas. O que ele fala lá, que ele achou que era fantasma. Bom, saiu correndo para a Câmara de Retificação, foi falar com a Narciso, a enfermeira. E o que ela fala? Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. O filamento e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. É aquele cordão. Olha que coisa interessante. Olha o que o Reinaldo falou aqui. Nosso lar, André Luiz desencarnado, ele arrepiou, eriçou os cabelos. Olha onde está o sentimento aí. Então, se a gente pegar o nosso lar, nós vamos ver algumas curiosidades. Que tem espírita ortodoxo que ele não crê. Ele leu o nosso lar, mas passou despercebido uma porção de coisa. Lá tem casa de banho. O que é casa de banho? Quem fundou o nosso lar foram os portugueses. Casa de banho é banheiro. Será que o espírito defeca? Os espíritos comem. Houve uma greve em nosso lar por causa da comida. Porque nós estamos acostumados com alimentação pesada aqui na Terra.
Muitas vezes a gente desencarna, chega do outro lado, é um caldinho fluídico. Outra coisa que tem no nosso lar. Lá tem a fonte de água, lá tem uma série de coisas, lá tem trabalho, tem uma porção de coisas. E aqui está falando que ele arrepiou. Se ele arrepiou, ele ficou com medo. E é André Luiz. André Luiz. Não é qualquer espírito, não. Então vocês imaginam, nós precisamos nos preparar, porque do outro lado a gente não sabe. Então olha para vocês verem do outro lado. Por que muitas vezes nós acordamos com medo, nós acordamos suado, acordamos arrepiado? Nós tivemos essa conexão do outro lado, apesar de estar no corpo físico. Mas os espíritos também sentem. Tem espírito que tem medo da gente. Aquele cordão de prata, né? Quando o senhor falou agora de a gente acordar arrepiado e tal. Quando a gente está fora do corpo, qualquer sinal de perigo ou de medo, o que acontece? A gente corre de volta para o corpo, que é a nossa segurança, né? Só um minutinho. Toda pessoa, quando vai desencarnar, ele dá uma melhoradinha. Todas, sem exceção. Ele dá uma melhoradinha. Essa melhoradinha que ele dá é o espírito que volta. E aí ele atua no corpo e depois ele desencarna. Que é o que falou ali. O corpo não morre sem o espírito. O espírito de uma pessoa viva, afastado do corpo, pode aparecer como o de um morto, com todas as aparências da realidade? Além disso, pode adquirir tangibilidade momentânea? Foi esse fenômeno designado por bicorporiedade. Indivíduos cuja presença simultânea se constatou em 2 lugares diversos. Exemplos tirados da história eclesiástica agora. É o que nós falamos de corporeidade, de bicorporiedade, né? A pessoa viva que saiu e tal e se materializa. Mas vamos ver a história de Santo Antônio de Pádua. Essa é interessante, meu amigo. Ele estava em Pádua e o pai dele estava em Lisboa. E o pai dele estava sendo julgado por um assassinato. Porque um pessoal lá matou uma pessoa e enterraram o corpo na casa do pai dele, no quintal da casa do pai. Daí um tempo descobriram, né, o corpo e estavam acusando o pai dele. Mas o pai dele era inocente, ele não tinha feito isso, né? Então, um certo dia, né, já não tinha mais jeito. O pai dele não tinha defesa, não tinha testemunha de defesa, nada. Então, o que aconteceu? Ele pediu para ir lá no julgamento. Né? Ele falou no convento, eu vou me ausentar, eu vou ter que ir lá dar uma saidinha aqui. E foi lá para Lisboa no julgamento do pai. Né? Então, ele aparece lá, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Agora, como ele fez isso? Está lá nos anais lá da Igreja Católica, mas que ele chegou lá e ele queria convocar o morto para depor. E todo mundo tirando sarro dele, né? E daí foram lá onde foi enterrado o morto, ele fez o morto levantar, o morto falar e falou quem era o culpado, e o pai dele foi inocentado por isso. É o que é da história. Outro, Santo Afonso de Ligório. Esse aqui, ele estava na Itália também, em Arienzo, e ele entrou em transe profundo, desdobrou-se e materializou-se onde se encontrava o Papa Clemente XIV. E assiste o seu desencarne. Aí no dia seguinte só foram acordar ele, né? Santo Afonso, o Papa desencarnou, mas ele já tinha ido no desencarne, já tinha assistido o desencarne. É para vocês verem, está dentro da história da Igreja Católica. E muitas vezes, a maior parte dos padres, principalmente hoje, eu tenho alguns amigos padres, inclusive nós temos 2 que frequentam aqui de quinta-feira, de vez em quando, que eles moram em São Paulo, têm a mente aberta. Não sei se vocês viram no Fantástico, aquela matéria que vou lembrar o nome do rapaz, ele fez lá no Vaticano e passou no Fantástico, mostrando que lá tinha a materialização, a mão da freira num hábito. É muito interessante essa matéria e é um espírita, Clóvis, não lembro o segundo nome, Clóvis. Ele é cientista e é espírita e ele era produtor do Fantástico. Se vocês entrarem no programa Fantástico, vocês vão ver lá, não sei o que dos mortos, mas é muito interessante, é interessantíssima essa reportagem que esse rapaz fez. Então, olha para vocês verem que a igreja está cheia. Por exemplo, se alguém não leu ainda a biografia de São João Bosco, leia, que é interessantíssima. Vocês vão ver o poder de Dom Bosco, o poder dele. E tem um outro livro muito interessante que eu já citei aqui, A Mediunidade dos Santos, Clóvis Tavares. Ele conta todos os santos que foram médios. Santa Clara, Santa Clara, a mediunidade dela é fantástica. Agora, Norinho, deve ser complicado, porque a Igreja Católica, nesses períodos aí que nós estamos falando, São Francisco de Assis, Santa Clara, todo esse pessoal é lá de trás. Quem trouxe a doutrina espírita foram os santos. Os santos, São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Lacordaire, Santo Antônio de Paula, Lacordaire.
Inclusive, na quinta-feira, nós vamos falar sobre politeísmo. Nós vamos falar sobre politeísmo, vocês vão ver quem trouxe a explicação para nós do politeísmo, que era vários deuses da Igreja Católica. E eu já comentei aqui que eu devo muito a um sacerdote, que deu firmeza para que eu entrasse na doutrina espírita. E essa aqui é longa, Nourinho, acho que vamos parar no meio, mas vamos ver. Poderia dar, ele perguntando para o Afonso Ligório, lá, o Kardec, né? Poderia dar-nos a explicação desse fenômeno? Quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevado a sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é o Santo Afonso Ligório lá falando. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, seguido de uma porção do seu perispírito, e deixa a matéria num estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria, por um liame que não se pode ser definido, que é o cordão de prata. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que é tudo o que deseja saber. E aí eu pus de novo aqueles exemplos, né? Mas ele está explicando assim, depois o Kardec vai querer que aprofunda, porque tem algumas coisas que ele não esclarece e o Kardec pede alguns aprofundamentos. Sim. Mas ele está falando justamente disso, esse liame é o cordão de prata, né? E tentando explicar para o Kardec. Sim, então dá para a gente entender o porquê dos nossos conflitos íntimos, inclusive, porque está ligado em relação ao nosso passado, em relação ao nosso espírito. Nós tornamos lembrar aqui o que Chico Xavier falou, que para aceitar a doutrina espírita, para aceitar, nós temos no mínimo 10 mil anos, então nós já vivemos antes. A gente vive por afinidade, então nós nos visitamos durante a noite, nós participamos de reuniões como essa durante a noite, depende da nossa ligação espiritual, e está tudo ligado aqui. Isso acontecia com o Chico Xavier, ele vivia o que ele estava escrevendo, psicografando. Ele não só psicografava, ele vivia aquilo. Vocês viram ele contar. Então vocês imaginam a estrutura espiritual do Chico Xavier para poder não desequilibrar, mesmo sendo um espírito superior. Porque mesmo sendo um espírito superior, ele está submetido ao corpo de carne. Então olha para vocês verem. Aí uma coisa muito interessante que eu vou dizer aqui. Isso é meu pensamento. Todos falam que o Chico Xavier, ele estava resgatando, porque o corpo dele era doente. Chico Xavier não tinha nada para resgatar. Chico Xavier estava num corpo exatamente frágil, porque o espírito era muito superior. O corpo tinha que ser bem frágil. Ele saía e voltava a hora que ele queria do corpo. Aí nós vamos ver Jesus falar isso. Eu dou minha vida e tomo. Olha, dá para a gente emocionar. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus. Então, se nós estamos aqui, nós somos aquelas ovelhas desgarradas de Israel, que Jesus cita lá na Bíblia. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós queremos o melhor para nós. Por isso Jesus vem para dentro de nós agora, principalmente nessa segunda parte. Vamos evocar com toda a força do nosso íntimo e nós vamos receber aquilo que nós viemos buscar, com certeza. Que Jesus nos abençoe. Vamos para a segunda parte. Lembrei o nome do homem do Fantástico lá. Clóvis Nunes, Almas do Purgatório. Chama a reportagem do Fantástico. Gente, é interessantíssimo. Nós vamos ver a mediunidade dentro da igreja, como tem em todos os lugares. Eu participei de algumas igrejas evangélicas e ali eu via também o trabalho dos espíritos. Mas o que mais me impressionou foi no movimento carismático da Igreja Católica no Zanaga. Uma vez que eu fui assistir uma reunião lá, muitos anos atrás, aonde a mulher que estava fazendo a preleção, ela estava incorporada. E interessante que ali a gente via a figura de uma santa assessorando ela. Olha para vocês verem, a mediunidade está em todo lugar. Apesar que o assunto de hoje não foi esse, mas só para a gente entender como que é a nossa vida, né? Que é assim mesmo. Então não vamos nos impressionar não, vamos analisar, vamos ver que a doutrina espírita traz esclarecimento para nós de todos os problemas que a gente tem, porque todo problema mediúnico ela gera depressão, angústia, precipitação nas nossas vidas. Nós começamos com uma ansiedade que não tem como explicar. Então olha para vocês verem, tudo isso daí
são fenômenos espirituais que a doutrina espírita traz recurso para nós. Então, que nós possamos ter uma boa noite, um bom sono, que Jesus nos abençoe. Eu ia contar uma história aqui, mas é meio longa, não dá mais tempo. Muito obrigado pela presença. Acho que muitos ficaram felizes, porque eu não vim em algumas reuniões. Eu converso demais, mas eu me entusiasmo. Vocês me perdoem, eu sou entusiasmado com o Espiritismo. Quando eu vejo, eu me empolgo, eu até atrapalho. Eu falei até para o Reinaldo aqui: Reinaldo, você me desculpa, mas não tem jeito. Eu saio totalmente fora do assunto. Eu tenho bastante ajuda espiritual aqui. Às vezes eu cito alguma coisa que não é minha, porque eu tenho mediunidade, e às vezes eu recebo algumas informações. Muitas vezes eu passo a informação errada, mas a culpa é minha, não é dos espíritos. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos sempre, com certeza.